seu fluir, com a sua unção. Pai de amor, eu quero declarar os corações dos meus irmãos abertos para receber a sua vida, para receber a sua unção e para ser tocado pelo Senhor em nome de Jesus. Amém, aleluia. Eu estive de férias nas 2 últimas semanas, não ministrei aqui para os irmãos, então o Edinho falou a respeito da igreja, o pastor Og contou uma experiência, algo poderoso, fui muito abençoado na palavra, mas eu quero continuar falando a respeito da nossa identidade em Cristo Jesus, da expressão da nossa identidade. E antes de sair um pouquinho de férias ali, eu ministrei a respeito da vida da igreja, a respeito do poder, da unção que há por nós estarmos inseridos no corpo. O Edinho deu sequência um pouquinho sobre isso, e essas 2 ministrações, tanto a minha quanto o Edinho, né, a gente está tentando ajustar aqui a nossa live, amém? Você vai poder assistir alguns pedaços dela no YouTube, que a gente está melhorando a live, amém? Hoje vamos gravar tudo, amém? Louvado seja o Senhor, aleluia. A internet tem nos sabotado, mas eles vão dar um jeito aí, vão resolver hoje, para você poder assistir e receber algo a mais do Senhor em relação a isso, irmãos. Mas as 2 ministrações vão nos conectar para o mesmo lugar. A nossa identidade está em Cristo, e a nossa identidade se manifesta por meio da vida da igreja. Se a sua identidade não estiver em Cristo, você viverá uma vida cristã frustrada. Você viverá uma vida cristã, eu não vou nem dizer de altos e baixos, viverá uma vida cristã de baixos. Irmãos, eu falava hoje de manhã com a minha esposa, às vezes nós atribuímos sucesso a uma área da nossa vida que foi bem. Uma área. E geralmente atribuímos sucesso a quem tem recurso, quem tem dinheiro. Dinheiro muitas vezes na nossa visão é sucesso. Mas eu quero dizer para você que sucesso é muito mais do que dinheiro. Sucesso é você ter um ambiente familiar saudável e transformado pelo poder do Espírito Santo. Sucesso é você conquistar também bens materiais, por que não? Sucesso é você ter pessoas ao seu lado que são amigos. A Bíblia diz que existem amigos que são mais chegados do que irmãos. Você precisa de amigos. E ao longo da sua vida, isso é uma tradução de sucesso. Sucesso é um casamento que reflete a vida de Cristo Jesus. Por quê? Porque nós somos a noiva do Cordeiro. E um dia o Senhor voltará para nos levar de volta para casa. E viveremos casados com o Cordeiro pela eternidade. O seu casamento natural aqui, ele é uma espécie de estágio para aquilo que você vai viver com o Senhor. Então, ele precisa entrar no seu casamento e refletir a vida e a glória dele no seu casamento. Sucesso não é você ir bem numa área, ir mal em outra, ir mais ou menos em outra. Sucesso é você alcançar a plenitude em todas as áreas da sua vida. Sucesso é você alcançar a transformação da sua alma. Você era alguém carnal, caído, cheio de crises emocionais, cheios eu vou usar uma palavra que às vezes ofende alguns, mas eu não quero te ofender, amém? Cheios de milindres, cheio de uma tristeza profunda e de uma mágoa profunda. Sucesso é você ser bem resolvido em Cristo Jesus e desfrutar de uma vida com Ele. Sucesso não é para uma área e não para outra. Sucesso é em todas as suas áreas. E o Senhor quer liberar a vida do Espírito, nos transformar, produzir vida no nosso casamento, produzir vida no meio da igreja. A palavra de Deus diz para eu e você sermos uma bênção na vida da igreja. Ser uma bênção na vida dos seus irmãos é alcançar sucesso. Eu não estou dizendo que uma hora ou outra você não vai viver dificuldade, não vai viver um dia que você acordou e não está muito bem, que as coisas não saíram do jeito que você queria. E se você alcançar esse ponto de que nada mais é problema, você me ensina como é, porque eu ainda não alcancei. Às vezes a gente tem um monte de dificuldades, mas sucesso é você estar no meio da dificuldade, sabendo que a graça te basta e o poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. E nós precisamos ser lembrados a cada dia, irmãos, que nós não fomos chamados para uma caminhada individual. Você não foi chamado para ser sozinho. Eu posso falar isso com propriedade, irmãos, porque eu sou uma pessoa um pouco mais reservada e eu gosto de ficar sozinho. E é um problema numa medida isso, porque isso não é a plenitude do chamado de Deus. Você não foi chamado para viver só. Você foi chamado para fazer parte de um corpo. Você foi chamado para ser uma bênção e ser abençoado por outros que também são uma bênção. Você foi chamado para fazer parte do corpo de Cristo.
E fazer parte do corpo de Cristo implica viver em comunhão. Negocinho na garganta que está querendo me atrapalhar. Mas não vai. Eu vou falar para você, nem que eu tuço aqui, mas eu vou falar. Aleluia. Sucesso, irmãos, é você entender que a vida de Deus está sobre você e você faz parte de um corpo. Vive em comunhão, vive em discipulado, vive em serviço. Tem a ver com você entender, como nós falamos, que a maior evidência da nossa identidade em Cristo é o amor dele transbordando sobre mim. Eu sou transformado de glória em glória, baseado no amor dele, na vida dele, e a vida dele me transforma em todos os momentos. Permanecer no amor de Cristo e revelar ao mundo quem ele é. Sucesso é você entender para que você foi ganho, para que você foi chamado, e revelar o amor e a vida de Cristo sobre você. Você não foi chamado simplesmente para ser abençoado, você não foi chamado simplesmente para ser alguém que recebeu algo da parte de Deus. Você foi chamado, como a palavra de Deus nos garante, para ser uma bênção. E ser uma bênção implica em abençoar os seus irmãos. Estar numa célula tem a ver com você abençoar os seus irmãos. Às vezes você está lá, o irmão está precisando de uma palavra de consolo, de uma palavra de conforto. Quantas vezes, irmãos, eu estava em momentos da vida difíceis, e aí, por ser mais uma pessoa mais fechada e reservada, eu não queria compartilhar esses momentos, porque às vezes lutas a gente não compartilha, a gente fica meio fechado nas nossas lutas. Quantas vezes Deus usou irmãos para parar do meu lado, e pôr a mão no ombro e liberar uma palavra de consolo. Ele foi uma bênção na minha vida e nem sabia. Mas por que ele pode ser uma bênção na minha vida? Porque eu pedi ajuda? Não, nem falei nada. Porque ele estava lá. Estava no lugar que o Senhor o colocou. Eu quero continuar hoje falando sobre a vida da igreja, sobre a nossa identidade em Cristo, sobre a nossa caminhada, sobre o que é família, sobre o que é comunhão. Sabe por que muitas vezes nós não valorizamos a igreja, irmãos? Porque nós não entendemos o que ela é. Igreja não é só o culto de domingo. Igreja não é o lugar que você vem só para levantar as mãos e adorar o Senhor, ainda que isso é uma realidade, você vem aqui para isso. Porque você há de convir comigo que você pode fazer isso na sua casa, no secreto. Você e o Senhor. E Ele vai te ouvir, porque Ele te ouve, porque Ele é o seu Pai e Ele te ama. Igreja não é o lugar que você vem para ofertar, porque hoje em dia você não precisa nem vir aqui para fazer isso, você pode fazer de sua casa. E o culto é transmitido online, então você pode assistir do sofá da sua casa, e muitos optam por fazer isso. Igreja é muito mais do que isso. Igreja é o corpo de Cristo. Igreja é a reunião dos santos. Igreja é a expressão do amor dele. Ele criou a igreja. Você, talvez os estudiosos e teólogos atribuam ao apóstolo Paulo a criação da igreja. Pode até ser numa medida que, se você for avaliar, o apóstolo Paulo expandiu, os apóstolos criaram depois da morte de Jesus e expandiu. Ok, quem criou a igreja foi Jesus. E o Senhor, é um plano do Senhor para a edificação do corpo. E o diabo vai tentar de todas as maneiras afastar você da vida da igreja, porque o trabalho dele é roubar, matar e destruir. E na vida da igreja, ele não vai conseguir roubar, matar e destruir você. Eu tenho sido muito ministrado pelo Senhor, no meu tempo com Ele, que nós precisamos aprender a ser igreja. Eu tenho falado com o Senhor: Senhor, o que é uma igreja saudável? O que é uma igreja saudável? O Espírito Santo tem ministrado ao meu coração que uma igreja saudável é aquela que entendeu a sua função e entendeu o que ela representa. E aí o diabo vai fazer de tudo. Uma das mentiras que ele usa é que a sua família compete com a obra. Eu já falei sobre isso um tempo atrás, não sei de onde que veio, talvez de algum administrador de empresas, que tem que fazer uma escala de prioridade.
curado. As minhas emoções foram os momentos mais difíceis em que eu fui confrontado. Às vezes foi o Senhor que me confrontou. E eu resisto a confronto, eu resisto. Às vezes mais próximos, às vezes falam, você gosta muito de briga. Eu gosto de uma briguinha. Eu gosto de uma discussão. Discussão é bom, eu gosto. Mas foram os momentos que eu fui mais confrontado, foram os momentos que eu mais cresci. Confrontado às vezes por irmãos que estavam do lado. Confrontado às vezes pela palavra. Confrontado pelo Senhor. A palavra de Deus diz que leais são as feridas feitas por aquele que ama. Na vida da igreja você vai ser confrontado. Se você não está sendo confrontado na vida da igreja, é porque você não tem sido igreja. Não tem se aberto para ser igreja. Eu percebi isso, e eu estou falando de mim, amém? Deixar claro aqui, não estou falando de você não, estou falando de mim, amém? Eu percebi que muitos momentos em que eu não fui confrontado, e o Espírito falando comigo, é porque eu não me permiti. Às vezes eu fechei a porta, com uma cara mais fechada, mais carrancuda, onde não dava acesso para ouvir. Às vezes você olha e fala assim, pastor, não vou falar nada com ele. Irmão, eu sou tão abençoado quando converso com você. Às vezes Deus fala comigo, eu não fico tocando trombeta, falando assim, não, cara, Deus te usou para falar comigo. Eu não fico fazendo, eu não vou fazer isso nunca. Mas às vezes eu estou conversando com irmãos, ele fala algo, eu recebo tanto. Eu já escrevi textos para pregar a palavra de conversa que eu tive com um irmão. E aí o diabo, nesse processo de te parar, ele disse para você o seguinte, a igreja vai atrapalhar na condução da sua casa. Vai atrapalhar na condução da sua família. Para que ir para culto? Está frio de manhã. Para que ir para culto? Domingo de manhã é dia de reunir a família no parque, fazer piquenique. Na teoria, né? Porque se não tiver culto para fazer, nós vamos ficar em casa dormindo. É dia de reunir a família para tomar café, que na semana é muito corrido e não dá. E o diabo começa a aperfeiçoar. Ultimamente ele aperfeiçoou numa mentira mais moderna. Nós vimos recentemente aí um irmão que subiu no púlpito, se afastou da igreja porque ele disse que precisava cuidar da família. E ouvindo isso, não parece bonito? Você olha e fala, puxa vida, é um exemplo, né? Alguém que está preocupado com a família, mas não está preocupado com a família de Deus. Não está preocupado com a obra. E o diabo vai trabalhar dessa maneira, com mentiras. Qual a mentira do momento? Eu tenho que me afastar para cuidar da minha família. E a primeiro olhar parece razoável, mas isso vai produzir o efeito oposto. Porque acredite no que eu vou te dizer, a igreja não foi criada para enfraquecer família. A igreja foi criada para fortalecer a família. Nós precisamos entender que a família nasceu muito antes da igreja, mas ela não foi criada para viver isolada. Deus não criou você para viver isolado. Irmãos, o casamento foi instituído antes da queda do homem. Deus olhou para Adão e falou, não é bom que o homem fique só. Aliei uma ajudadora, fiel e idônea. Quero que você, meu irmão, olhe para sua esposa com olhos de fiel e idônea. Porque é isso que a palavra de Deus diz que ela é para você. Então foi antes da queda. Só que após a redenção, Deus decidiu inserir as famílias dentro de uma comunidade espiritual. Por isso que você vai encontrar constantemente na palavra de Deus, pais ensinando a filhos, irmãos cuidando de irmãos, ensinando, homens mais velhos discipulando homens mais jovens, mulheres mais experientes discipulando mulheres mais novas. No passado, por não interpretar isso bom, nós não discipulamos, nós atacamos. O discipulado não é um ataque, o discipulado é para produzir vida. Projeta para mim, Tito capítulo 2, verso 3. Tito 2, verso 3. A Bíblia diz assim, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. É para que a palavra não seja difamada. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Aqui ele está usando o termo idosas, né? Não vou chamar você de idosa não, minha irmã.
Você é experiente, você é mais velha e é casada. Aqui nós não vamos falar de idade, amém? Nós vamos falar de mulheres casadas. Você é casada 5, 10, 15, 20 anos. Você tem experiência no casamento, você sabe lidar. Você tem um marido, forma padrão. Seu marido não troca o chuveiro que nem o da outra. O chinelo fica num canto da casa igual da outra. Ele fala que ele vai te ajudar e ele esquece. Faz parte. Ele fala que ele vai estender a roupa, ela fica lá. Quando você volta do trabalho, ainda está lá dentro da máquina de lavar. Marido padrão plus. Pro Max. É igual. Faz parte. Ele acha que ele guardou a chave num lugar. E que você tirou, mas não foi, guardou em outro. Ele nem sabe onde está. É Pro Max, é todo igual. Você sabe lidar. Eu estou brincando aqui, mas eu quero trazer para uma realidade. O que a palavra de Deus está dizendo? Ensina mais nova. Conta para ela. Fala para ela que isso é normal. Conta para ela que ela não precisa acabar com tudo por causa disso. Conta para ela que não vai melhorar, mas você vai se adaptar. Oh, Deus nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. As mulheres mais velhas são orientadas a ensinar as mais novas. Olha para mim, eu estou brincando com isso, mas isso é ser igreja. É andar junto. É ter alegria porque você está com o outro. Irmãos, nós vivemos em São Paulo. E aqui em São Paulo nós fomos criados dentro de grade. Trancado, isolado e separado. Com medo, com perigo. E onde você vai é perigoso. E tem lugares que você não vai muito tarde. E o filho sai de casa porque é perigoso, você faz o quê? Nem dorme. De tanta preocupação até chegar. Nós fomos criados assim. E isso, numa medida, nós traduzimos para a vida da igreja. Porque nós não queremos ser feridos. Eu não estou dizendo que você tem que descuidar. Eu não estou dizendo, por quê? Porque no meio da igreja pode existir lobos também. Mas eu estou dizendo que o ambiente da igreja é um ambiente para haver vida, para haver cura, para haver favor, para haver unção. Família espiritual é aquela que fortalece a família natural. Irmão, está cheio de crente frustrado, porque ele está tentando fazer aquilo que o Senhor não mandou ele fazer. Eu vou além com você. Está cheio de líder frustrado, porque ele está tentando fazer aquilo que o Senhor não mandou ele fazer. Está cheio de pastor frustrado, porque ele está tentando fazer aquilo que o Senhor não mandou ele fazer. O discípulo não é para mim, não é meu, o discípulo é do Senhor. Nós fazemos discípulos para Jesus. Nós não podemos ensinar as pessoas a caminharem na nossa opinião. Eu sei que você tem uma opinião, sua opinião é válida, você não pode desprezar, não desprezamos a sua opinião. Mas nós ensinamos as pessoas a caminharem segundo aquilo que é a verdade da palavra de Jesus Cristo, e não a nossa opinião, não o nosso coração. Eu sei que às vezes nós usamos esse termo, os líderes usam, nós pastores usamos, minha igreja, minha célula. Mas ela não é nossa, ela é do Senhor, Ele nos deu, é dEle, nós cuidamos daquilo que é dEle. Célula não é minha, não é sua, célula é de Jesus. Célula não, a igreja não é minha, não é do pastor Wilson, não é do pastor Aloysio, não é do pastor Isaías. A célula, a igreja é de Jesus. Ele é o soberano. Pastor, como que você lida com isso? Eu lido muito bem, eu estou aqui porque Ele me trouxe. Se Ele mandar para outro lugar, eu vou para onde Ele mandar, porque é dEle. E eu quero me colocar debaixo dEle. Dentro da família, por exemplo, ninguém educa filho sozinho. Eu quero te dizer algo, talvez minha irmã, você foi mãe solteira, precisou educar o seu filho sozinho, sozinha, sem um homem com você, sem um marido, sem o pai. Eu lamento profundamente, não é para isso que Deus formou você. Não é. Mas há muita dificuldade quando nós fazemos sozinhos. Nós precisamos de referencial. Os meninos precisam de referencial. Nós fazemos culto de homens aqui, e eu digo para eles, traz seu filho. Ah, mas ele é pequeno, não vai entender, não tem problema, ele vai ver você orar. E isso para mim é um enorme ganho. Seu menino está vendo você orando. É um grande, isso é poderoso demais. Quantas vezes você vê meninos que reproduzem aquilo que os pais fazem?
No passado eu lidei com um jovem aqui, precioso, aqui em Jundiaí. E ele tinha muita mágoa do pai. Porque o pai dele realmente tinha pisado na bola. Uma questão de abandono. Às vezes você sabe que abandono não é só ir embora, né, irmãos? Às vezes você pode abandonar estando dentro de casa. E ele se sentia muito rejeitado. E ele começou a se tornar um adulto. E eu fiquei impressionado, porque quando ele se tornou adulto, ele fez tudo que ele criticou na vida do pai. Idêntico. Porque recebeu influência. E ali eu pensei, não sei se foi o Senhor falando comigo, foi eu mesmo, né? Eu falei, eu acho que nós não conseguimos influenciar ele como deveria. Ele recebeu mais influência do pai. Ele está fazendo o que o pai faz igual que ele criticava. Existe influência, influência precisa ter. Você não pode andar só, não dá para educar um filho sozinho. Eu sei que no passado nós já ouvimos e até reproduzimos de que mulheres fortes fazem homens fortes, famílias fortes fazem homens fortes. Seu filho precisa do seu marido, minha irmã, precisa de você. E na ausência do seu marido, a igreja não veio para substituir seu marido, mas Deus levanta líderes para ajudar na sua casa, para ser uma bênção na sua família. Eu me lembro que eu enfrentei, aqui na igreja, estava aqui já uma dificuldade com um dos meus filhos, uma enfermidade, e eu não tinha sensibilidade para entender o momento. Não tinha ali a doçura que precisava para entender o momento. Foi fundamental o envolvimento da liderança. Fundamental o envolvimento da igreja, dos irmãos, para ajudar, para estar junto, para estar do lado, para mostrar um caminho, para trazer cura. Sabe por que é tão importante você trazer os seus filhos para a vida da igreja? Eu vou te falar algo que talvez você nunca ouviu. O mundo também discipula. E discipula 24 horas por dia. Seus filhos estão recebendo influência lá fora 24 horas por dia. Sabe que influência que eles estão recebendo? Que é normal ser homossexual. E eu não estou falando de anormalidade. Eu não estou falando de para atacar ninguém. Eu estou dizendo para você que é a maneira como o diabo trabalha. Porque ele quer destruir sua casa. Quer destruir sua descendência. Quer destruir sua história. Que é normal dar jeitinho, porque ele é brasileiro. E está cheio de gente dando jeitinho, político dando jeitinho, patrão dando jeitinho. Está cheio. E ele é brasileiro, brasileiro faz isso mesmo, o mundo está discipulando ele. Está mostrando para ele. Em outras palavras, o que é dar o jeitinho, pastor? É normal ser picareta. É isso que o mundo está discipulando e mostrando para ele. Que não, nada a ver. É isso que o mundo está fazendo. Mas a verdade da igreja não tem que ser a minha opinião, ou a opinião de um líder, ou de um dos pastores que estão lá no sítio. A opinião tem que ser o que a palavra de Deus diz. É baseado nela que nós temos que andar em discipulado. É baseado na verdade da palavra. Só que alguns pais acreditam que vão conseguir fazer sozinho. Irmão, eu vim aqui essa manhã para dizer algo para você. Quando você for punir seu filho, não pune seu filho de tirar ele da igreja, não. Eu já cheguei a precisar, eu tenho um dos meus filhos que, uma das coisas que ele mais valoriza é a célula, é a vida da igreja, quer estar na igreja. Eu já precisei ameaçar ele. Falei, rapaz, eu vou te proibir de ir na célula. Eu já fiz isso com ele. Mas eu acho que nem ele acreditou. Ele mesmo olhava para mim e falava, pai. Eu pensava, eu até falei com o líder na época, eu falei, me ajuda, a única coisa que ele gosta é isso, eu preciso ajustar isso aqui, me ajuda, eu não estou dando conta. Eu falo isso com ele, mas ele sabe que não vai acontecer. Porque se você tirar seu filho da igreja, punindo ele, há um grave perigo dele gostar da punição. E depois a punição vai ser sua. Você vai chorar por ela. Eu me lembro de um jovem, não posso falar o nome dele. Ele vivia num contexto muito ruim. Num contexto de muita criminalidade. Nós morávamos em Guarulhos, e ele morava num lugar onde tinha domínio de tráfico, de crime organizado, era um lugar muito ruim. E os parentes, os próximos dele, eram envolvidos com tráfico de drogas. E eu era jovem, muito jovem. Isso deve ter só que eu estou em Jundiaí tem 8 anos, depois tem mais 6 de Campinas. Não, 4 de Campinas, eu acho que deve ter uns 15 anos isso.
E eu comecei a ser seminarista no prédio da igreja, trabalhar no prédio da igreja. E eu falei para esse menino, falei, o que você faz na sua casa? Ah, fico lá, fico com os manos e tal. Falei, não, vem aqui, fica aqui. Fica aqui. Ah, meu Deus, por que foi fazer isso? Esse menino causava, irmãos. Ele era menino mesmo, devia ter uns 13, 14 anos. Aprontava. E ficava com a gente lá. Mas aprontava, irritava um, irritava o outro. Aí tinha um seminarista lá, que era para ser o líder dele, aí ele provocava o seminarista, aí minha esposa está rindo aqui, que o tempo difícil, fui eu que fiz, pus lá, mas causou, irmãos, ele causava, ia arrumar problema demais da conta, ia arrumar briga com o outro, eu chamava ele, o pastor Gilberto falava para mim, o que esse menino está fazendo aí? Não, pastor, eu contei, não, deixa ele aí, vai, aí ficava nós dois com o mesmo coração, mas ele causava, irmãos, causava demais. E aí eu me lembro de arrumarem uma briga mesmo, porque menino de 13 anos briga, é triste quando ele briga com o mais velho, né? E o mais velho dá uns cascudos nele lá. Seminarista, oh Deus, que triste. Mas eu confesso que o menino era chato demais, irmãos. E ele se ofendeu, e era o líder dele. Deu umas meia dúzia de cascudo nele lá. Acredita, às vezes o líder perde a paciência, ele não te dá cascudo porque ele é muito de Deus. E esse menino se feriu. E aí ele foi falar com a mãe dele me ligou, a gente conversou, foi um processo complexo. Mas a mãe dele disse para mim, vou tirar ele daí, não quero mais ele aí. Acredite no que eu vou te dizer, talvez estava ruim com ele lá, mas foi muito pior sem ele. Eu me lembro que se ele tinha 13, ele saiu de lá com mais ou menos uns 15 anos, com 18 anos eu recebi a notícia que ele havia sido preso. 18 anos. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer na sua casa, não estou dizendo que isso vai acontecer na sua família, não interpreta a minha fala de uma maneira ruim. Eu estou dizendo para você que a vida da igreja é segurança para a sua casa, segurança para a sua família. Melhor ele estar no meio dos irmãos, e ele vai aprender. Eu lembro que quando o João Pedro foi para a rede de jovens, meu Deus do céu, eu louvo a Deus pela vida do Lucas. E ele foi encher o saco do Lucas, e o Lucas pôs ele no lugar dele. Fiquei feliz ali, falei, aleluia, me ajuda, Lucas. Louvado seja o Senhor. E eu louvo a Deus, irmãos, porque hoje eu vejo quem é o meu filho e vejo o que o Senhor tem feito na vida dele. Mas porque lá atrás você não desistiu, não desiste da sua família, não desiste dos seus filhos, não desiste deles. Ser você um exemplo para eles. Eu vou buscar o Senhor, você vai comigo. Com sono, sem sono, cansado, às vezes com gripe. Vamos buscar o Senhor juntos. Sabe, irmãos, eu quero te falar, sem a família, sem uma família, a igreja vai ficar vulnerável. E a família também fica. Não porque deixa de haver salvação, mas porque muitas vezes perde proteção, perde encorajamento. A igreja é para te encorajar. Os irmãos precisam estar com você para te encorajar. Sabe por que nós sofremos? Porque nós passamos luta sozinhos. Sabe por que passamos luta sozinho? Porque nós somos orgulhosos demais para contar as nossas dificuldades. Nós somos orgulhosos demais para contar as nossas lutas e as nossas pressões. Aí passamos sozinho. Mas como é bom você ter alguém para encorajar. Ontem eu estava no sítio, estava com um amigo que eu tenho lá, meu irmão, e eu fui parar do lado dele, compartilhei algo com ele, eu estou com essa dificuldade aqui, e ele olhou e falou para mim, puxa, eu passei por isso já, vou orar com você, e me deu uma palavra de ânimo. Isso traz vida, traz ânimo, anima você, isso é encorajamento. Quando você tira a sua família ou sai do meio da igreja, você perde correção. A pior coisa que pode acontecer com a gente é viver sem correção. Sem alguém mais experiente. E eu não estou falando mais velho, amém? Também mais velho, mas estou falando alguém mais experiente. Experiente em Deus às vezes. Para te dizer, já fui por esse caminho aí, deu ruim. Já andei nesse lugar, deu problema. Já pus a mão em tal circunstância, deu problema. Eu lembro que quando meu filho mais velho, ele era menino, ele tinha uma cisma com tomada. O negócio dele era tomada, queria enfiar os trem tudo na tomada. E eu e a mãe dele seguravam o tempo inteiro. Tira da tomada, sai daí, mexe na tomada. É um negócio, fixação com tomada. Um dia a gente está lá sentado na sala, e ele vai para a tomada, e eu fiz assim na mãe dele. Chega, hoje vamos dar um basta nesse negócio. Deixa, morrer não vai. E tomou um chocão. Tomou um chocão e tinha um cabelo tigelinho, e o cabelo ficou assim, ó. Tomou um chocão, chorou pra caramba.
E eu sentado olhando, segurando ela, fica aqui, deixa eu chorar. Uma hora ele vem aqui, aí veio lá. Você entendeu agora, cara, porque que eu falei para você a vida toda, para você não enfiar o dedo lá? Pergunta se fez de novo. Só que depois o Daniel estava começando a engatinhar. E ganhou uma fixação com tomada, o negócio da minha família, isso, meu Deus do céu. O que você acha que aconteceu? O irmão ia lá e falava, sai daí que eu já fiz e é ruim demais. Vai acabar com você, vai doer pra caramba. Ele não falou isso, eu fico imaginando ele pensando, e ele não vai te pegar. Vai ficar te olhando. Irmãos, por que eu estou falando isso para você? Porque a dor que você pode ser poupado de sofrer, porque seu irmão já sofreu. Porque seu irmão sofreu antes de você. Perde suporte. Família saudável, ela precisa de uma igreja saudável. E uma igreja saudável só existe com membros saudáveis. Eu me lembro que uma vez eu fui confrontado por um líder meu. E ele tinha feito algo e eu discordei da posição dele ali na hora. E eu me posicionei. Quando eu discordo, eu me posiciono com um pouco de firmeza, além do que deveria. Reconheço. E ele olhou para mim e falou, sabe qual é o seu problema, cara? Você precisa se resolver. E aquilo entrou para mim igual uma bomba nuclear. Aí eu falei um monte de coisa que não devia falar. E fui para minha casa. E sentei na minha mesa bravo. Para pensar e chegar à conclusão que eu tinha que me resolver mesmo. O confronto te faz crescer. Não ser confrontado te deixa igual. A maior dor que pode existir em você é não ser confrontado. E a vida da igreja há confronto, porque nem todo mundo age como você quer. Vou te dar um exemplo de Josué. Olha como Josué tratava. Projeta para mim Josué capítulo 24, verso 15. Josué capítulo 24, verso 15. A Bíblia diz, porém se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servis. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que ele diz? Eu e a minha casa. Josué não está falando que ele vai servir. Só ele. Eu e a minha casa. Ele está falando, nós vamos servir. Ele está entendendo que a família pertence a um povo. Família pertence ao Senhor. Isso está falando de aliança. Ou junto, tenho aliança. Irmãos, nós fizemos o último encontro. Nosso último encontro foi uma grande bênção, no sentido de nós entendermos como tem que funcionar a organização de um encontro. E para mim, especialmente, talvez os irmãos que estiveram lá podem dar a sua opinião. O momento da cruz que nós organizamos, eu fui muito abençoado. Para mim foi muito, papai, foi um negócio, eu fui muito tocado. E nós organizamos, e foi uma bênção. Mas óbvio que gera uma frustração. Por quê? Porque teve célula que não mandou ninguém. Gera frustração. Foi o tanto de líder que eu tive que conversar. Você tem? Estou frustrado. Frustrado com a minha célula, frustrado com os irmãos, frustrado porque o treino não avançou como eu queria. E aí na hora, o que você acha? O diabo sempre vai entrar em cena. O que você acha que o diabo falou na minha cabeça? Não mexe com esse trem mais não, passou o tempo, vamos fazer outra coisa, cria outra estratégia. Senta e pensa, faz outra coisa, passou, são 25 anos fazendo encontro, 26 anos enquanto videira fazendo encontro, passou a estratégia, funciona em Goiânia, porque Goiânia o povo é diferente, São Paulo é um povo mais complicado, paulista é birrento, é chato, e muda a estratégia, e vamos fazer outra coisa, por quê? Porque o diabo quer que você pare, porque nessa de muda estratégia, quer que você fale o quê? Sai todo mundo para a rua para pregar o evangelho? É uma bênção. Mas se ninguém converter, você já está frustrado. Enquanto mais uma frustração. Irmãos, eu me lembro de dar uma resposta ali espiritual. Eu não vou parar. Vou fazer. E eu falei com o pastor Og esse final de semana que eu estou querendo fazer mais encontro ano que vem. Vou fazer um encontro em fevereiro, um em março, um em abril e um em maio. Quero fazer um em agosto, setembro, outubro e novembro. Aí para ele, pastor Og, você vai me ajudar. Você vai me ajudar fazendo os encontros. Ajudo, mano. Então pensa como é que nós vamos fazer isso, que eu quero fazer mais encontro. Eu quero dar uma resposta espiritual. O diabo não vai me intimidar, não vai me parar.
Às vezes você olha e pensa assim, pastor, ele está intimidando o líder. É uma verdade. E quando o líder me conta, você acha que ele está querendo intimidar quem? Eu. Porque ele trabalha assim, no medo, no parar. Eu vou ministrar para você sobre medo numas próximas semanas ainda. Mas o medo é um fator que destrói a sua vida, que breca você, que impede você de avançar. Josué não parou. Você acha que não tinha medo? Deuses se levantando contra ele. Rumores de guerra, de pessoas que iam destruir. E o que ele diz? Vou servir ao Senhor. Não vou parar de servir ao Senhor. E eu não vou sozinho. Vou eu e a minha casa. Porque isso é ser igreja. E eu quero dizer uma coisa para você. Você é cristão, amém? Cristão não frequenta igreja, irmão. Cristão é igreja. Ele não frequenta, ele é. E é aqui que tem um grande problema de linguagem. Porque muitas vezes nós ouvimos o quê? Eu vou para a igreja, eu vou participar do culto, eu vou para a célula. Embora seja uma expressão que é até muito comum, a gente utiliza mesmo, isso pode gerar uma compreensão errada, irmãos. Porque igreja não é prédio. Igreja não é endereço, igreja não é CNPJ, igreja não é placa. Igreja são pessoas reunidas. Você tem que ganhar uma realidade da célula. Quando a célula, por que reunimos em célula, pastor? Porque nós podíamos reunir todo mundo no culto, mas irmãos, tem quase 300 pessoas nas células. Eu acho que aqui deve ter umas 80. Tudo bem que tem gente viajando, tem irmãos preciosos que estão fora, tem irmãos trabalhando, dá para entender tudo. Os pastores estão no sítio, é mês de férias, dá para entender. Mas a igreja não consegue reunir toda aqui. Por inúmeros motivos, mas consegue ir para a célula. A quantidade de pessoas que vai para a célula é infinitamente superior à quantidade de pessoas que vêm para o culto. A célula é uma extensão da igreja. A célula é a igreja reunida numa casa. Quando você abre a sua casa para receber uma célula, você está abrindo sua casa para receber a igreja. Meu coração é que tenham muitas casas abertas. Passado nós já tivemos dificuldade com o irmão, que tinha uma célula numa rua e outra célula na outra rua. Irmão, você não está entendendo, eu queria uma célula de frente para a outra. Uma na quarta, ou na quinta, ou na sexta. Na quarta não, quarta tem discipulado, terça. Terça, quinta, sexta e outra no sábado. E uma célula de jovens no sábado. Uma de criança na quinta, uma de adulto na sexta e uma de jovens no sábado. Tudo no mesmo endereço. O que muda? 3 casas de distância. Pastor, isso vai dar conflito, os irmãos vão visitar. Benção, deixa ele ser abençoado. Vai numa célula no dia, vai na outra no outro. Seja profundamente abençoado. Louvado seja o Senhor. Você tu uma bênção na vida do teu irmão. O diabo quer que a gente pare. O diabo quer te pôr frustração. Quer que você olhe para os erros dos irmãos. Quer que você olhe para as falhas deles. Quer que você olhe para aquilo que é diferente do que você acredita. Outro dia eu falei com o Juliano, e o Juliano manda as músicas do louvor, e eu aprovo as músicas do louvor. Aí tem umas que às vezes eu vou ouvir e falo, Deus, essa para mim é luta. Mas aí eu ouço a letra e penso, isso aqui vai ser congregacional, vai ser uma bênção para a igreja. Mas eu escuto no meu carro? Não, porque eu não gosto. Não é para mim, não é meu estilo. E aí outro dia eu falei com o Juliano, se você tocar aqui só o que eu gosto, nós estamos perdidos. Não é para tocar o que eu gosto, é para tocar o que edifica a igreja. É a vida da igreja. É por corpo de Cristo. Nem é o que o Juliano gosta. Cadê o Fábio? O Fábio está em algum lugar. Pode tocar Aline Barros. Aleluia. Cassiano também, oh Deus. Aleluia. Irmãos, não é o que a gente gosta, é o que edifica o corpo. Porque aqui não é a minha opinião ou a sua, é o corpo. É óbvio que Deus nos instituiu para liderar. E é óbvio que ao liderar nós precisamos consultar o Senhor. E é óbvio que ao liderar nós tomaremos decisões que nem sempre você vai concordar. Mas foi Deus que levantou. Eu sou liderado por irmãos também que tomam decisões que eu não concordo. Eu tomo cuidado, você não sabe porque eu não te conto. Mas eu conto, meu líder. Ele está fazendo isso aqui, não concordo não. E o que você faz? Eu me envolvo. Eu vou lá, porque eu não vou dizer para ele, estou com você. Só expus meu coração que eu não concordo, mas estou com você, vamos embora. Você vai fazer, se der ruim, eu estou junto do seu lado. E às vezes eu tenho que pagar financeiramente. E dá ruim, oh Deus, mas vamos embora. Vamos embora, sabe por quê? Porque nós somos corpo, somos família, vamos embora junto. E o Senhor te colocou na minha vida. E Ele sabe o que Ele faz, Ele não erra.
Mas o diabo quer fazer você riscar os irmãos da sua vida, porque eles não andam na medida que você quer. E aí ele quer te tirar da vida da igreja. Eu recebi o vídeo de um irmão, e ele gravou o vídeo dizendo: eu saí da igreja. E ele gravou no vídeo, não foi uma maneira desrespeitosa, não foi uma maneira agressiva, não foi uma maneira violenta, não saiu brigado com ninguém, saiu deixando as portas abertas, está tudo bem. Mas no decorrer do vídeo, quando você vai ouvindo o vídeo, por que ele saiu? Porque ele se envolveu com outros lugares, tirou o coração, esfriou o coração e recebeu um convite de outro. Por que ele foi quando recebeu o convite de outro? Ele disse que Deus mandou. Eu acho interessante os irmãos falarem isso. Deus me mandou sair. Eu acho maravilhoso isso. Não, Deus não te mandou nada, filho. Você só tirou o coração e foi convidado e pôs em outro lugar. Foi isso. De maneira fria, é isso. Você tirou o coração e pôs em outro lugar. Seu coração dividido não frutifica. Você não consegue ficar no lugar que você está com o coração dividido. Não dá para cochear entre dois senhores. Você vai amar um ou vai aborrecer o outro. Aí o Senhor ainda fala: não dá para servir Deus e riqueza. Eu vou riscar Deus e riqueza aqui. Quero pegar a primeira parte do versículo. Não dá para você dividir a atenção com dois lugares, porque vai competir. Porque um tem um jeito de ensinar, outro tem o outro. Um tem uma prioridade, outro tem a outra. E está tudo bem, só não diz que Deus mandou. Você tirou o coração. Tirou o coração porque você viu as pessoas e discordou delas. É verdade, está tudo bem, faz parte. Não existe unanimidade. Não tem. E é isso que é ser igreja. Para mim a beleza da igreja é que ela não é unânime. Eu louvo a Deus pelos irmãos que caminham do lado. Louvo a Deus. Louvo a Deus pelo Edinho e o Ellerson lá na tesouraria. Eles pensam diferente de mim. E é uma bênção. É maravilhoso, é proteção, é vida, é evitar problema. É uma grande bênção. Mas nós queremos todo mundo igual a gente. Porque todo mundo igual eu, ninguém me confronta. Ninguém me confronta, eu não sofro. Eu não sofro, eu também não mudo. Você sempre assim, do mesmo jeito. E sabe qual é o problema de eu ser sempre do mesmo jeito? Olha para mim, hoje você pode ser uma bênção na vida do seu irmão, mas ao ser transformado amanhã você é uma bênção maior. Isso tem que ser o nosso coração. Eu já saí tudo da palavra que eu queria falar. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Igreja não é só culto de domingo, irmãos. Igreja não é só célula porque está mais perto. O culto é a expressão da vida da igreja. A célula é outra expressão da vida da igreja. Mas a igreja tem que continuar existindo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A palavra de Deus diz que diariamente perseveravam unânimes no templo. Quanto que era? Partiam suas refeições de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Quando que era? Diariamente. Você é igreja todo dia. Todo dia. Eu louvo a Deus pelos irmãos. Ele não está aqui, posso falar, porque é exemplo bom, eu falo o nome, amém? Eu louvo a Deus pela vida do Rafa. Às vezes o Rafa liga para o Tiago e fala: o que você está fazendo? Vamos tomar um café? Vamos comer não sei o quê? Eu estou com a carne aqui que eu vou descer na churrasqueira. Eu falei: isso é bênção demais, aleluia. É corpo. O diabo quer separar. O diabo quer restringir. O diabo quer colocar na sua cabeça que uns podem, outros não. Que uns têm acesso e outros não. Porque o diabo quer que você não tenha. O diabo quer fazer você sempre de vítima. O grande problema da nossa geração chama-se vitimismo. Porque a vítima está dizendo o quê? Eu não tenho parte. A parte é do outro. E ele que errou, não fui eu sou a vítima. Eu sou o que recebeu a falha do outro. Eu não, eu sou a vítima. Eu sou o ofendido. E nessa de ser vítima, ele te arranca da vida da igreja. Eu não estou falando de arrancar da vida da igreja, às vezes desviar, não é isso que eu estou falando. Às vezes você só não quer se envolver. Eu compartilhei com os irmãos, falei no começo do ano, eu quero ser mais sociável. E aí aquela festa, não sei o que, aí veio lá, agora você vai ter que ir, não sei o que, você não quer mais sociável. Esse é o problema, você tinha que entender o motivo do porquê que eu não queria ser sociável. Por quê? Porque vem por causa do monte de ferida, que o diabo conseguiu ganhar. Conseguiu arrancar, mesmo sendo pastor, mesmo querendo edificar a igreja, conseguiu arrancar da vida da igreja. Por quê? Por causa do monte de ferida. Feridas não tratadas, elas vão produzir um aqueloide muito feio em você, que vai incomodar.
e vai deixar você machucado para o resto da sua vida. Tem que tratar. Como que trata, pastor? Perdão. Caminha sem perdão. Perdoa. Esquece. Passa por cima. Falar cura. Pastor, como que você lida com essa questão quando você discorda de sua liderança? Ué, eu falo. Outro dia eu tive um problema com um líder meu, falei para ele, preciso falar com você. Fui lá na casa dele falar com ele. Não sei se fiz bem, não. Mas ele não esperava. Porque você não espera isso, você espera só que as pessoas te ataquem. E eu quero que você escute de mim, porque que eu fiquei chateado com você, e qual foi a circunstância que eu fiquei bravo com você. E eu quero te ouvir, porque toda história tem dois lados. Queria saber, você fez isso mesmo, cara? Foi essa mesma circunstância? Ele tinha falado algo na época que ele falou para outra pessoa, não para mim, me ofendeu. E eu não esperei 2 tempos, porque se eu espero 2 tempos, como é que eu vou andar com ele, irmãos? Vai crescer uma mágoa no meu coração, e ele vai pisar na bola de novo, porque gente pisa na bola. Você está andando com gente falha. Se eu não resolvo ali, o problema de amanhã vai somar com esse, aí não dá mais para resolver. E ele pôde expor o coração dele. E eu saí de lá falando para ele, estamos tudo bem, vamos embora. Estou em paz agora. Isso traz cura para você. Isso te faz parte do corpo. Mas sabe o que nós temos, irmãos? Que nos impede de ser corpo? Orgulho. Ego. Ego é a raiz para a gente parar de avançar. Ego é a raiz dos relacionamentos quebrarem. Irmãos, eu não preciso caminhar com o Gabriel, se não der para caminhar junto. Mas eu preciso amar, honrar. Eu não posso ter dificuldade de estar do lado do Gabriel. Porque se eu tiver, eu tenho algo que não foi tratado no meu ego. E o diabo trabalha e afasta do corpo, afasta da vida da igreja. Afasta da verdade do Senhor. Presta atenção no que eu vou te dizer. Tudo isso tem um único objetivo. Nós colocamos aqui um só corpo. Tem um único objetivo, fazer com que você não seja um só corpo. Ou seja, dividir o corpo. Por que o diabo quer tanto dividir o corpo, irmãos? Porque no corpo, na comunhão, tem vida. Na comunhão tem cura. Na comunhão tem favor. Projeta para mim o Salmo 133, verso 2. A Bíblia diz, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. O óleo na Bíblia representa a unção do Espírito Santo. E a Bíblia diz aqui que ele desce de Cristo, a cabeça, para todos os membros do corpo. Presta atenção que eu vou te dizer, na comunhão, essa unção é compartilhada e o poder de Deus é liberado sobre a vida da igreja. Quem é a igreja? Eu e você. Comunhão libera poder. Óleo é um negócio interessante na Bíblia. Porque o óleo tinha muito mais funções do que só unção. Primeira função do óleo, presta atenção, isso é importante. Primeira função do óleo, isso é aplicado até hoje, alimento. Sabe o que a comunhão faz com você? Alimenta e fortalece você espiritualmente. Comunhão alimenta a sua vida com Deus, porque alimenta a sua vida com os irmãos. Comunhão trata seu coração. O óleo naquela época também servia para fazer sabão, para fazer limpeza. O óleo ele também limpa. A unção purifica das influências da contaminação do mundo. A unção renova a nossa sensibilidade espiritual. Como é poderoso a cada manhã quando nós nos juntamos com os irmãos para orar uns pelos outros. É muito poderoso. Poderoso poder olhar pela luta do meu irmão. Poder orar pela dor dele. É poderoso. Eu tenho uma prima que está internada no hospital, numa situação delicada, um câncer delicado, descobriu noite para o dia, casou no dia 12 e descobriu o câncer no dia 13, eu não estou brincando, é isso mesmo. Eu fui lá com meu pai fazer uma visita, oramos por ela, ficamos impressionados ali com a rapidez dessa doença maldita, e aí acho que 1 ou 2 dias depois, né pai, não sei se foi 1 ou 2 dias depois, o Anderson pediu para meu pai orar por cura. Achei interessante isso, eu não tinha compartilhado com ninguém, e aí fala, meu pai ora por cura, na live. E o meu pai vai orar por cura e pode compartilhar, ora pela minha sobrinha, que ela está enferma. Ele orou por cura e orou pela sobrinha. Irmão, você não sabe como isso traz vida. Porque agora eu sei que eu tenho ali pelo menos uns 20 irmãos orando pela minha prima. Você pode às vezes desprezar isso, mas eu valorizo. Porque eu sei que o Senhor ouve a sua igreja. Ele ouve o clamor do justo. E você não é justo porque você conquistou alguma coisa. Você é justo porque você é justificado em Cristo Jesus.
Nós oramos aqui pela mãe do Dudu, que está com enfermidade também. E agora eu sei que tem que orar pela mãe do Dudu. Olha só que coisa poderosa. Agora na live de manhã nós vamos orar por cura, tem que orar pela mãe do Eduardo, ela vai ser curada. Isso há poder, irmãos, há poder nisso, a vida sendo derramada nisso. Isso é ser igreja, o diabo quer arrancar você disso. Quer que você sofra sozinho. Quer que você olhe para a enfermidade e aceite. O óleo também era combustível, servia para acender a lamparina. O azeite mantinha a lâmpada acesa, a unção mantém a sua luz brilhando, estar com os irmãos mantém a sua luz brilhando. Como é bom quando a gente vai para essas reuniões de pastores e fica dando risada junto nos momentos livres lá. E encontra pastor que você não vê faz tempo, e conversa, e senta, e troca ideia, e tem um lugar lá perto do sítio que nós vamos tomar um café, ungido. Aleluia. Quer encontrar os irmãos da videira, vai lá nos cafés lá, que na hora do intervalo está todo mundo lá. Oh, aleluia. O óleo, irmãos, ele era para uso do sacerdote. Olha, presta atenção. A unção consagra, fortalece para cumprir o propósito. A unção quebra os jugos do diabo. Estar com os irmãos quebra o jugo do diabo na sua vida. Fortalece você, permanece você firme. Sozinho você se deprime. Sozinho o diabo enche sua cabeça de inverdades. Eu te falei, eu estive lá no sítio, compartilhei com meu amigo uma situação. Ele olhou para mim e falou: isso é do diabo, isso é mentira. Você sabe que isso não é verdade. Isso é mentira. Puxa vida, eu sei que é mentira do diabo. Mas é poderoso quando você escuta o outro que tem a mesma visão que você. Que para do seu lado e fala: isso é mentira, cara. Não entra nessa não. Sai fora disso aí, tem um propósito aí. Ele quer acabar com algo. Isso é mentira maligna. Isso é a comunhão. Projeta para mim, Tiago capítulo 5, verso 14. Olha o que a Bíblia diz. O óleo, a comunhão, ela traz cura. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo com o óleo em nome do Senhor. O óleo aqui eu estou associando ele à comunhão. Comunhão traz cura para você. Na comunhão tem cura e restauração. Deus ministra saúde, refrigério para o corpo. Quando? Quando os irmãos estão servindo uns aos outros. Eu não tenho problema nenhum, faz comunhão com a sua célula, junta com a célula do outro irmão, vai lá fazer comunhão, é poderoso, vai assistir jogo junto, vai jogar junto, vai, sei lá, só não briga, em nome de Jesus, que jogo às vezes os irmãos brigam, só não briga, mas vai lá, tá junto, esteja junto, isso é poderoso. Eu sei que o Orlando está jogando tênis com os irmãos. Orlando, é tênis que você está jogando? Tênis, é vida isso, poderoso, vai jogar tênis com os irmãos, só acerta a bolinha, né, pelo amor de Deus. 1 Coríntios 11, verso 29, a Bíblia diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Por que tem muitos fracos e doentes, irmãos? Porque não discerniu o corpo. A ceia é cura para você ou não é? Mas é só a ceia? A ceia é um mágico que vai resolver o problema? É a ceia alinhado com o corpo, é discernir o corpo. Eu faço parte de um corpo, eu tomo com os meus irmãos, e isso me traz vida. O que a ceia tem o poder de curar? É o discernimento do corpo, é entender o que é o corpo. Falta de discernimento do corpo produz fraqueza e enfermidade. Falta de discernimento do corpo arranca você do corpo. Agora, a verdadeira comunhão, irmãos, ela gera fortalecimento, ela gera poder, ela gera vida. Presta atenção, a comunhão é algo restaurador. Eu vou ler alguns textos, me acompanha aí, tá, Laura? Salmo 133, verso 3, a Bíblia diz: é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção para sempre. Orvalho fala da presença de Deus restaurada. Quando a presença de Deus é restaurada em você, traz refrigério. A presença de Deus muitas vezes é restaurada quando você está com o irmão. Você está em crise, ele para do seu lado, põe a mão no seu ombro, vou orar com você. Daqui a pouco nós vamos orar. E eu quero estimular você a sair do seu lugar e liberar uma palavra de Deus na vida do seu irmão. Porque às vezes nós oramos só com o cara que está do lado, porque nós estamos acostumados, a gente senta perto de quem a gente gosta, é legal. É bênção você orar com o irmão que você nem conhece. Vai lá e dá uma palavra de Deus para ele. Deixa Deus te usar. Isso traz refrigério, isso traz vida, isso traz ânimo, isso traz poder. Oséias capítulo 14, verso 5, a Bíblia diz: serei para Israel como orvalho,
ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como cedro do Líbano. O Senhor promete ser como orvalho para o seu povo. O orvalho traz vida. Êxodo capítulo 16, verso 13, a Bíblia diz: à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial pela manhã. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. O maná, irmãos, caía juntamente com o orvalho, mostrando que Deus supre por meio da sua graça e supre o seu povo. Como é poderoso você estar no meio dos irmãos, recebendo vida. Lamentações capítulo 3, verso 23, a Bíblia diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor se renovam quando, irmãos? De manhã desce o quê? O orvalho. O orvalho renova a terra, e o orvalho está no meio da comunhão, está no meio dos irmãos. Comunhão traz bênção. Salmo 133, verso 3, a Bíblia diz: é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Irmãos, onde há unidade, Deus vai ordenar e liberar a sua bênção e a vida. Igrejas que vivem em comunhão experimentam crescimento, multiplicação, fortalecimento espiritual. Os membros sustentam um ao outro. Quando tem dificuldade, o cara está lá com ele. Há um senso de pertencimento. Sabe por que é um senso de pertencimento? Porque ninguém está sozinho. Vou te falar algo aqui muito sério. Presta muita atenção no que eu vou te dizer. Você sabe por que tem muito pastor frustrado? Líder de célula frustrado? Porque anda só. Anda só. Não anda com outro. Espero que não seja aqui, em nome de Jesus. Não sei discernir isso mesmo. Não sei mesmo. Só espero que não seja. Tem muito líder que compete um com o outro, dentro da mesma igreja. Compete. Eu me lembro do passado que a gente viu uma célula, eu ri tanto, mas hoje mais velho, eu olho e falo: que tristeza. O nome da célula era minha célula é melhor que a sua. Na época, a mais linda tinha também, mas tinha a outra melhor que a sua. Aí a outra era: minha célula é mais linda. Quer dizer, está competindo com a outra que era melhor que a dele. Ai, ai. Às vezes eu ria disso, achava, que legal. Hoje eu fico pensando, falo, corpo dividido, não tem o mesmo coração. Eu estou nem aí que a minha célula é melhor que a sua. Eu quero é a minha célula, cuidar dela que o Senhor me deu. Se é melhor que a sua ou não, quem que avalia? Não sou eu não quero saber disso não. Mas na época eu era muito jovem para perceber isso. Isso só traz divisão. Só traz competição. Eu me lembro, irmãos, eu fazia parte de uma rede de jovens, não vou falar o nome, e tinha uma rede de adultos lá que toda vez que a gente ia jogar bola contra eles, a gente punha a faca nos dentes. Nós queríamos ganhar deles de qualquer jeito, porque eles eram os folgados, eles eram os malas sem alça, e nós como jovens pensávamos: vamos dar uma lição nesse tiozão. Divisão no meio da igreja até para jogar bola, meu Deus do céu, como a gente não percebia. Ao ponto da gente ficar querendo saber, é que a gente não conta essas coisas, né? Não conta. Quanto que a outra célula está mandando para o encontro? A outra rede? Está mandando 30 pessoas. Não, nós temos que mandar mais que eles, irmão. Pode não. Eu não me importo se eu faça isso para o evangelho ser pregado, amém? Paulo também não se importava. O que me importa? Desde que o evangelho seja pregado, está tudo bem. Mas olha o coração. O coração está errado, irmãos. Esse coração não é o coração de corpo. Eu quero vibrar com a sua célula que ela mandou gente para o encontro. Eu quero te pedir, ora por mim, porque eu não mandei. Isso é ser corpo. Eu vou lá, como os irmãos falaram no último encontro, eu vou lá servir a irmãos que eu não enviei, mas estou lá para servir. Estou para servir porque estou servindo ao Senhor. Isso é ser corpo. Mas o diabo prega o que para mim e para você? O eu, o individual, o meu, eu tenho que conquistar, eu tenho que chegar, eu tenho que fazer. A palavra de Deus nos mostra no livro de Atos que o crescimento da igreja estava diretamente ligado à comunhão e à unidade. Os discípulos tinham comunhão e unidade. Muito mais do que estratégias, irmãos, nós precisamos de comunhão e unidade. Isso é ser igreja, isso é ser corpo, isso vai fazer sua célula avançar. Vamos ter vigília? Vamos lá, vamos orar. Vamos ter culto? Vamos lá. Vamos envolver. Eu quero terminar, preparando óbvio para a semana que vem, né?
O Senhor nos deu um mandamento de congregar. Isso muitas vezes é ignorado por nós, porque nós arranjamos outras coisas para fazer, coisas que nós julgamos mais importantes. Projeta para mim, Hebreus capítulo 10, verso 24. A Bíblia diz assim: consideremos-nos nós também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É para você considerar o seu irmão, estimular ele. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes o dia do Senhor se aproxima. Admoestação para quê? Para que o irmão não desanime. Admoestação para quê? Para que ele não pare. Você fica bravo que o seu líder fica te ligando. Ele fica me ligando, me cobrando, me fazendo, ptt, quer que eu vá para a célula, me deixe em paz, ttt. Ele está seguindo o que a palavra de Deus mandou ele fazer. Admoestação para você congregar. Ele está dizendo para você, não para. Ele não está errado não, ele está certo. Você que está errado. Você está achando ruim o que a Bíblia mandou ele fazer. A Bíblia não mandou ele cuidar da minha vida. Lê esse texto de novo. Projeta para mim mais uma vez. Hebreus capítulo 10, verso 24. 25, deixa. Não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos as admoestações, tanto quanto mais vezes que o dia se aproxima. O que ele está dizendo? É para cuidar da sua vida, é para fazer admoestação para você não parar de congregar. É o seguinte, você parou, é para ir lá atrás de você. Você parou, é para ir lá te chamar. Para você, vamos, não para não. Por que você parou? Vamos embora. Não parei porque eu estou ferido, eu estou machucado, então vamos curar. Vamos resolver, mas não vamos parar. Parar não é para mim, parar não é uma opção. Observe que, não dá para saber quem é o autor de Hebreus, né? Não foi o apóstolo Paulo que escreveu, é incerto, mas o autor não está fazendo uma sugestão. Não está dizendo para você, se você quiser congrega, se não, é uma exortação. Não é se você tiver vontade, não é se sobrar tempo, não é se não tiver nada mais importante para fazer. Ele diz o quê? Não deixa de congregar, não deixa de participar do corpo, esteja na vida do corpo. Por que Deus ordena participar do corpo? Porque nós precisamos uns dos outros. Porque está com o irmão me encoraja, porque está com o irmão me corrige, me faz ensinado, me faz fortalecido. Lê do engano se você acha que eu venho aqui só para te ensinar. Eu aprendo demais com os irmãos. Eu vou te ensinar uma pérola. Com as pessoas você vai sempre aprender. Com alguns você vai aprender o que tem que fazer. Com outros o que não tem que fazer. Mas você está sempre aprendendo. Você está sempre lá, recebendo vida. E sendo vida no coração de outro irmão. O isolamento sempre vai favorecer o engano. O isolamento sempre vai favorecer o diabo. A comunhão vai favorecer a maturidade. Na comunhão que você conhece o coração. Você não conhece o coração aqui, irmãos, no culto de domingo. Desculpa, não dá para você conhecer o coração de ninguém aqui. Porque aqui você está prestando atenção em mim. Aqui você vai ter um momento de louvor. E aqui você vai cumprimentar o irmão. Você não conhece ninguém aqui. Aqui é muito superficial. Aqui é muito raro. Você conhece quando sai daqui, você chama ele para almoçar. Você conhece quando sai daqui e você fala com ele, vamos lá jogar o tênis lá com os irmãos. Você conhece quando você vai jogar bola com o irmão, aí você sabe que ele é perna de pau. Aqui você só imagina. Você conhece quando você vai fazer um churrasco com o irmão e ele queima a carne. Aí você conhece. Aí você... Aleluia. Aí você sabe quem ele é, que ele não sabe fazer churrasco. É andando junto. Não é aqui, aqui tudo é lindo. Aqui está tudo fácil. Se você parar, eu vou fechar com isso, o contexto dos primeiros cristãos, é muito interessante você observar a exortação que foi dada para eles congregarem juntos. Agora deixa eu te falar uma coisa, o Jonathan me deu um livro falando do Coliseu, um baita de um livro bom. Eles eram perseguidos, irmãos. Estar junto com outro irmão representava a morte para ele, porque o cristão não era aceito como você é. O autor está dizendo o quê? Vai congregar com os irmãos. Só congregar com os irmãos era risco. Porque é mais fácil eu pegar uma pessoa sozinha ou um grupo de pessoas que está reunido ali eu tenho certeza que eles estão fazendo algo que não pode para o governo atual. O cristianismo era algo proibido. E os cristãos eram mortos ao fio da espada, diz a Bíblia. E mesmo sabendo disso, qual é a orientação da palavra de Deus? Congrega. E o que eles faziam? Congregavam. A palavra de Deus diz que quantos foram os apóstolos que chegaram
nas casas, nos lugares, depois de saírem das prisões. Pedro foi um deles, saiu da prisão, chegou na casa, o que os irmãos estavam fazendo? Orando. Mas Pedro tinha sido preso por quê? Por pregar o evangelho. E os irmãos estavam reunidos fazendo o quê? Orando. Que foi o motivo que prendeu Pedro. Aí Pedro aparece. Quer dizer, olha qual era a postura. A postura é o seguinte, ué, pode ser preso, então vamos ser presos, mas vamos buscar o Senhor, porque o Senhor é o centro. Eu quero fechar dizendo algo para você que é muito interessante. Às vezes nós largamos a igreja porque queremos as riquezas daqui. Temos que trabalhar. O culto é domingo de manhã, mas nós temos que trabalhar. Célula é quinta-feira de noite, mas nós temos que trabalhar. Mas eu quero dizer para você que às vezes as nossas prioridades, elas estão no lugar errado. Eu não estou dizendo que ninguém tem que trabalhar aqui não, amém? Vou te dar só um exemplo bíblico, ok? A palavra de Deus diz que havia um paralítico à porta do templo. E ele estava pedindo esmola. E ele pediu esmola para o apóstolo. E falou para ele, pediu recurso. Qual foi a resposta? Não tenho prata nem ouro. O que ele falou? Prata aí? O que aquele homem tinha pedido? Esmola. Para os apóstolos, prata e ouro era esmola. Porque eles tinham algo muito maior. Qual foi a resposta do apóstolo? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Você pediu esmola, prata e ouro, eu vou te dar algo maior que esmola, prata e ouro. Levanta e anda. Ele levantou? Não. Não levantou. Teve que dar a mão e pegar e tirar de lá. Isso é ser igreja. Isso é ser corpo. Pastor, qual o princípio que você traz aí? Prata e ouro é esmola. Você não precisa largar a igreja por causa de esmola. Ele vai te dar muito mais do que a esmola. Vai te dar poder, que vai te dar sabedoria. E a Bíblia diz que Ele te dá sabedoria para quê? Para adquirires riquezas. Já não é mais esmola, é riqueza. Quando você pede e larga a igreja, é esmola. Quando você ganha sabedoria, é riqueza. Olha a diferença. É uma diferença, há uma diferença. Mas aonde entra a igreja? Não é só falar, tem que dar a mão e fazer levantar. Dá a mão e tira de onde está. Isso é ser corpo, isso é ser igreja, e é isso que você foi chamado. A obra não é minha, é dele. Eu quero gastar os meus dias para servir a Ele. Não tem ninguém te ouvindo. Ele me chamou. E vai continuar sem ninguém ouvindo se precisar. Mas eu vou continuar falando. E o meu convite para você nessa manhã é: vamos embora. Vamos junto. Vamos ser corpo. Vamos ser igreja. Você está preocupado demais com esmola. Você está aqui, eu não tenho nada contra. Faz os cursos que você quiser. Vai atrás do método que você achar que tem que ir. O problema é seu. Não estou preocupado com isso. Isso é problema seu. Só saiba que você está indo atrás de esmola. E esmola, Ele dá algo muito maior do que esmola. Você está comigo? Fica de pé no seu lugar. Vamos ter uma palavra de oração. Você que está assistindo pela live, quero te abençoar, derramar graça, unção, vida sobre você, favor do céu. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém? Nós estamos desconectando. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Pode desligar aí. Aleluia. Quero que você ore agora. Nós vamos fazer 2 momentos de oração. Primeiro, quero que você dê uma resposta. Quero orar por essa questão. Às vezes você largou a igreja porque você está querendo algo maior. Está precisando da prata e do ouro. É legítimo.